Oi, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Júlia Vargas. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês os 5 melhores livros cristãos que eu já li. Então, antes de seguirmos com o vídeo, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Também não esqueça de me seguir em minhas redes sociais, que são todas Júlia Vargas. Agora sim, chega de enrolação e vamos pro vídeo, porque não foi fácil selecionar esses livros. E o primeiro livro que eu vou trazer aqui é o livro Graça, de Max Lucado. E o subtítulo do livro é Mais do que merecemos, maior do que imaginamos. Honestamente, esse livro mudou completamente a minha visão sobre a graça. O autor vem nos trazendo uma ideia, uma interpretação completamente diferente da que nós temos sobre a graça. Sobre o que é viver na era da graça. E muitas das vezes as pessoas pensam que viver na era da graça é mais simples, é mais fácil, é mais tranquilo, porque se nós pecarmos, Deus está disposto a nos perdoar. Jesus já tomou o peso de nossos pecados na cruz. Então, se nós pecarmos, nós sabemos que Deus vai nos perdoar, mas na realidade, nós não podemos pecar. Nós devemos evitar o pecado, nos afastar do pecado. E o autor também fala no livro a respeito do episódio em que Jesus foi advogado, digamos assim, da mulher adúltera e do fato dele se humilhar e se rebaixar perante todos os que estavam ali para escrever na areia. E eu vou ler um trecho do livro para você ver quão bom é esse livro. Jesus agiu em seu benefício. Ele inclinou-se o suficiente para dormir em uma manjedoura, trabalhar em uma carpintaria, dormir em um barco pesqueiro, o suficiente para sociabilizar com trapaceiros e leprosos, o suficiente para ser cuspido, espancado, pregado e furado com uma lança, o suficiente para ser enterrado. E então ele se ergueu, da laje da morte, da sepultura de José e bem na cara de Satanás. Alto, elevado, ergueu-se para a mulher e silenciou os acusadores dela. E ele fez o mesmo por você. Agora sim, eu acredito que você pode ter uma ideia de quão bom é esse livro. E eu apenas digo, adquiram. Eu não estou ganhando nada com isso, mas eu deixarei o link dos livros aqui na descrição para vocês adquirirem, certo? O segundo livro é nada mais e nada menos do que O Preço da Fé. Honestamente, duvido que você já tenha ouvido falar sobre esse livro, mas se você ouviu, você é um privilegiado. Ele é um livro antigo já, e ele é da minha avó. Quem escreveu esse livro foi a autora Thelma Filgueiras, e não é Figueiras, é Filgueiras, e ela basicamente relata a história da vida de Helena Piasecki, uma grande pregadora do evangelho, e eu acredito que é assim que se pronuncia o Piasecki, porque é um sobrenome russo, e eu não sei pronunciar em russo, então paciência. E bem, o subtítulo do livro é A História de Helena Piasecki, uma mulher para quem viver era Cristo e morrer era lucro. E bem, afinal de contas, quem era Helena Piasecki? Helena, ela era russa, mãe, casada, e ela era muito dedicada à religião dela da época, a religião que eles seguiam. E eu não sei qual era a religião, era uma espécie de catolicismo. Só que ela começou a se incomodar porque ela começou a sentir mais vontade de conhecer a Deus. E essa inquietação foi crescendo no coração dela. E nisso, ela e a família dela resolveram ir para os Estados Unidos. E lá eles foram e fundaram um hotel. E aí, certo dia, um casal chegou nesse hotel. E aí fizeram um check-in, tudo, direcionaram o casal para o seu quarto. Mas aí chegou a noite e era de madrugada já. E aí a Helena no quarto dela com o marido dela. E nisso ela começou a ouvir cantos e vozes altas e umas línguas diferentes que ela não conhecia. E nisso ela começou a ficar intrigada com aquela situação, porque ela queria saber o que era, porque isso nunca havia acontecido antes. E aí ela saiu do quarto dela e foi seguindo o som, e o som a levou ao quarto daquele casal que recém havia chegado no hotel. Ela bateu na porta e eles atenderam ela e ela perguntou o que estava acontecendo. E eles disseram que eles estavam fazendo uma célula. E aí nessa célula haviam mais pessoas, eles estavam ali e eles explicaram o que era uma célula para ela, porque ela não sabia, ela não conhecia o evangelho. E aí eles apresentaram Jesus para ela e ela foi tocada pelo Espírito Santo, porque ela já estava inquieta com o fato dela querer conhecer mais a Deus, e ela se converteu naquela noite. Naquela noite ela ganhou uma Bíblia. Ela não tinha uma Bíblia lá na Rússia, eles não tinham acesso a Bíblias. Ela dirigiu-se ao seu quarto e lá ela meditou na palavra a madrugada inteirinha e foi tocada pelo Espírito Santo através da palavra. E ali
o Senhor começou uma grande obra na vida dela. E aí depois o Senhor começou a usá-la, só que ela começou a sentir uma inquietação para voltar para a Rússia e pregar o evangelho lá na Rússia. Eles decidiram então deixar o hotel para trás, tudo, deixar os Estados Unidos e voltarem para a Rússia. Chegando na Rússia, ela começou a pregar o evangelho. E lá não podia pregar o evangelho, era proibido. E nisso a polícia russa começou a intervir nessa situação e pedir para que ela parasse de pregar o evangelho, senão haveriam consequências. Mas em momento algum ela deixou de pregar o evangelho a ponto dela ir para a prisão. E lá ela sofreu poucas e boas, mas em tudo o Senhor usou ela a ponto de eles não aguentarem ficar com ela na prisão e mandarem ela embora. E aí nisso começou uma perseguição na vida dela, porque ela não parava de pregar o evangelho. Para fugirem da polícia, eles tiveram que ir para o interior da Rússia. E aí lá no interior da Rússia, ela conseguia ainda assim pregar o evangelho para as pessoas que moravam lá. Mas os guardas descobriram onde ela estava. E aí eles disseram que se ela não parasse de pregar, eles tirariam todo o alimento da casa dela e ainda assim saqueariam toda a plantação deles. E dito e feito, foi o que aconteceu. Chegou um ponto em que eles não tinham nada para comer, nada, que ela precisou pegar pedaços de couro de uma bota e cozinhar para fazer um caldo e dar para os seus filhos. O que eu posso dizer é que vários filhos do casal morreram devido à situação precária. A família então decidiu vir para o Brasil e aí eles vieram para Porto Alegre. E aí aqui se estabeleceram e Deus começou a usá-la novamente. Se vocês encontrarem esse livro, comprem, adquiram e leiam. Vale muito a pena ler. Ele não é um livro muito comprido, ele é bem curtinho. Então se vocês encontrarem, leiam, porque é muito bom. O terceiro livro é Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Eu não tenho o livro, eu peguei emprestado de uma pessoa e ele basicamente contém a biografia dos maiores pregadores do Evangelho. Dentre eles, Charles Spurgeon, John Wesley, Jerônimo Savonarola, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Esse livro impactou a minha vida. Quando eu comecei a ler, eu não dava nada, digamos assim, para o livro e não sabia o quão renomado ele era. Mas quando eu li, o meu coração começou a arder, queimar para pregar o evangelho, vendo o testemunho dessas vidas, vendo o que Deus fez através dessas vidas. Agora então vamos para o quarto livro. E eu não poderia deixar de citar, de trazer aqui para vocês, o livro Encontrando Meu Tesouro Perdido, da autora Ana Paula Mendes. Eu tenho feito uma série aqui no canal, abordando cada capítulo do livro e fazendo uma síntese, e eu confesso que esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da playlist com os vídeos que eu já gravei sobre ele. E bem, sobre o que ele fala? Ele se baseia na parábola da dracma perdida. E a autora aborda no livro a dracma. E o que é a dracma? A dracma seriam os nossos valores e os nossos princípios, que muitas das vezes, com a correria do dia a dia e com as situações que acontecem, nós vamos perdendo essas dracmas. E que dracmas são essas? A dracma do amor, da bondade, do carinho, da gratidão, da fé, entre tantas outras. E aí em cada capítulo ela vai abordando as dracmas e também vai falando mais sobre o assunto. Eu vou ler um trecho do livro aqui para vocês terem uma noção de como é. Aqui a autora está abordando a dracma da fidelidade. Fidelidade deve haver entre todos os cristãos. Ela expressa confiança. Gosto de compará-la a um copo de cristal, que, uma vez quebrado, nunca mais será igual. Você pode ver como o livro é bom, né? Apenas adquiram, porque ele é maravilhoso. E o quinto livro é Personalidades Restauradas, da autora Valnice Milhomens. Eu ainda estou lendo o livro, eu não terminei, mas ele é muito bom. E ele se baseia na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí ele fala sobre o que contém cada muro, sobre as portas dos muros e o que significa cada porta. Uma dessas portas é a porta das águas, que nada mais é do que a palavra de Deus. E eu vou ler um trecho do tópico da porta das águas. Precisamos nos abrir como nunca antes à água da palavra viva. No contato constante com o mundo, muitas vezes nossos pés são empoeirados e carecemos, cada dia, de nos submeter a essa água purificadora, aplicada através da leitura, estudo, meditação e obediência à palavra escrita. Uma exposição constante da alma a um bom programa de estudo da Bíblia ajudará a manter-nos limpos. Ainda falando sobre as portas dos muros, a autora ressalta a porta dos cavalos, livre de cargas. E ela diz o seguinte: não é maravilhoso saber que há alguém que o ama tanto, que se dispõe a levar seus fardos e introduzi-lo no descanso da fé?
e que seu papel consiste simplesmente em soltar seus fardos para que ele os possa carregar? Ó amor indizível, graça sem medida, quem poderá te compreender? Mesmo não abarcando a dimensão exata desse amor sem igual, você pode se entregar a ele e gozar de seus benefícios eternos. Portanto, diante de cada fardo, diga: Pai, transfiro-o para ti. Relaxe em sua presença e veja os fardos se levantarem. E à medida que você experimenta tudo isso, sua alma estará sendo restaurada. Portas levantadas, brechas fechadas. E agora, como brinde, eu vou trazer um sexto livro, que é Evangelismo Eficiente, do escritor João Lucas. Esse livro é de 67, então faz uns bons anos já que ele foi publicado, e eu acredito que ele já não está mais à venda, mas se você encontrar, eu digo, leia-o e adquira-o. E ele basicamente é um manual prático, bíblico e inspirativo. Eu li como um livro, mas na realidade ele é um manual de evangelismo. Então, sendo um manual, toda vez que eu tiver dúvidas a respeito de evangelismo, ou se eu quiser adquirir mais estratégias, eu venho aqui e aí eu pesquiso um pouco nele. Esse livro é incrível e ele aborda cada assunto tanto para usar de estratégia para a pregação com os outros, mas também para olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser tratado. E aqui o escritor, falando sobre evangelismo, ele ressalta a seguinte questão: o evangelismo pessoal tem suas vantagens. Nem todos podem se dirigir a uma assembleia, mas qualquer um, independente de ter instrução ou não, pode se dirigir a um indivíduo. Pode ser também praticado em qualquer lugar, no campo, na loja, no hospital, no lar, na oficina, na escola, na estrada. E ele, falando sobre oração, ainda diz: que resultados podem esperar os discípulos se descuidarem da oração? E ainda ressalta: só com orações perseverantes há evangelismo eficiente. E ainda mais uma frase: uma faceta gloriosa na obra dos ganhadores de almas é a intercessão contínua. E eu paro por aqui porque senão eu vou encher esse vídeo de frases. Então é isso, estamos chegando ao fim do vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bem? Também não esqueça de me seguir em minhas redes sociais, que são todas em Julia Vargas.